A partir deste momento, estaremos transmitindo para a comunidade espírita de Ponte Nova e região, palestra realizada por Dodora Mussi, do grupo da Fraternidade Espírita Irmão Frites. Hoje, com muita alegria, vamos estudar, à luz da doutrina espírita, o tema Ajuda-te e o céu te ajudará, do capítulo 25 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Que o Divino Mestre esteja conosco neste momento. É atribuída a Esopo a história de um carroceiro que conduzia pesada carga. Em dado momento, a carroça atolou em solo movediço e os cavalos não conseguiam movê-la. Olhando ao redor, notou a presença de Hércules, o herói grego. Confiante, pediu-lhe auxílio. Estava diante de um filho dos deuses, o homem mais forte do mundo. Para sua surpresa, ouviu uma advertência: faça força, empurre, estimule os cavalos. Se você não se dispuser a ajudar-se, não espere que eu o faça. Benjamin Franklin, um dos homens mais lúcidos e empreendedores do século XVIII, deu uma forma definitiva a essa ideia no seu almanaque em 1736. Deus ajuda quem se ajuda. No século seguinte, Allan Kardec consagrou o mesmo princípio no capítulo 25 de O Evangelho segundo o Espiritismo, com a máxima sempre lembrada quando somos chamados a enfrentar os desafios humanos: ajuda-te e o céu te ajudará, que é semelhante a esta outra: buscai e achareis. Ajuda-te é mensagem para que tenhamos iniciativa própria. O céu te ajudará traduz a confiança que devemos depositar em Deus. Narra-se que um sábio caminhava com os discípulos por uma estrada tortuosa quando encontraram um homem piedoso que, ajoelhado, rogava a Deus que o auxiliasse a tirar seu carro do atoleiro. Todos olharam o devoto, sensibilizaram-se e prosseguiram. Alguns quilômetros à frente havia um outro homem que tinha igualmente o carro atolado num lodaçal. Esse, porém, esbravejava reclamando, mas tentava com todo o empenho liberar o veículo. Comovido, o sábio propôs aos discípulos ajudá-lo. Reuniram todas as forças e conseguiram retirar o transporte do atoleiro. Após os agradecimentos, o viajante se foi feliz. Os aprendizes, surpresos, indagaram o mestre: Senhor, o primeiro homem orava, era piedoso e nós não o ajudamos. Este que era rebelde até praguejava, recebeu nosso apoio, por quê? Sem perturbar-se, o nobre professor respondeu: aquele que orava aguardava que Deus viesse fazer a tarefa que a ele competia. O outro, embora desesperado por ignorância, empenhava-se merecendo auxílio. Muitos de nós costumamos agir como o primeiro viajante. Diante das dificuldades que nos parecem insolúveis, acomodamo-nos, esperando que Deus faça a parte que nos cabe para a solução do problema. Nós podemos e devemos empregar esforços para melhorar a situação em que nós nos encontramos. Há pessoas que desejam ver os obstáculos retirados do caminho por mãos invisíveis, esquecidas de que esses obstáculos, em sua maioria, foram ali colocados por nós mesmos, cabendo-nos agora a responsabilidade de retirá-los. Alguns se deixam cair no desânimo, alegando que a situação está difícil e que não adianta lutar. Outros não dispõem de perseverança, abandonando a luta após ligeiros esforços. Não basta pedir a Deus ajuda, é preciso buscar, conforme o ensino de Jesus: buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Devemos, portanto, fazer a nossa parte, que Deus nos ajudará no que não estiver a nosso alcance resolver. Vejamos o que nos diz Raul Teixeira: não podemos deixar que os céus realizem o que é o nosso dever. Quando alunos, nós precisamos estudar
para fazer uma prova, um teste ou concursos. Deus não vai fazer isso por nós. Os espíritos não vão fazer isso por nós. Nem os santos que são espíritos farão isso por nós. É importantíssimo saibamos fazer a nossa parte. Muita gente diz, eu fiz determinada prova, mas se não fossem os espíritos, eles é que fizeram por mim. Isso é ingenuidade, isso é tolice. Isso não é verdade. Outros afirmarão, eu vou fazer determinado concurso, mas os espíritos terão que me ajudar. Deus terá que me ajudar. Santo tal, santo qual terão que me ajudar. De maneira alguma, isso não corresponde à lei da vida, à lei de justiça, à lei do mérito. No campo das coisas do mundo, podemos pensar em injustiças, em que alguém faça prova para o outro, em que alguém burle para dar resultados a outro, mas no campo da divindade não. Ninguém pode dizer que Deus fez no seu lugar, que os espíritos fizeram em seu lugar, que os santos fizeram em seu lugar. Somente pessoas de estrutura psicológica muito fanática é que podem imaginar que ao invés de fazer sacrifícios, esforços, empenhos, as entidades os façam em nosso lugar. Isso não seria justo. É preciso que façamos a nossa parte. Disse Jesus, faze a tua parte que o céu te ajudará. Ao lado disso, muitas pessoas existem que afirmam que não precisam de ajuda de santo, de espírito nem de Deus, porque elas são inteligentes, elas estudam, elas são capazes. Temos que concordar de um lado e discordar do outro. É verdade que muita gente se prepara arduamente para provas, concursos, isso ou aquilo. Tem tudo na mente, tem tudo na cabeça. Mas se advier um desarranjo intestinal na hora da prova, e esse surto que os alunos costumam chamar de branco, deu um branco na hora e desaparece da mente tudo quanto havia sido memorizado. Que dizer disso? E quando ocorre de estarmos prontos, tudo sabido, não temos problemas orgânicos quaisquer e quebra-se uma peça do carro que nos leva e escangalha um ônibus que nos conduz. A providência divina, o auxílio divino advém daí. Nós pedimos a Deus, aos bons espíritos, aos santos, aos seres de nossa crença e de nossa fé que nos protejam. Não é para fazer a prova por nós, não é para prestar o concurso em nosso lugar, é para nos ajudarem fisicamente, emocionalmente, psicologicamente, para que na hora dos exames possamos estar tranquilos e tudo aquilo que se estudou aflore organicamente bem, mentalmente bem, fisicamente em paz. É por isso que pedimos a ajuda dos céus. Faze a tua parte, disse Jesus, e os céus te ajudarão. Ninguém ponha na sua cabeça que é desnecessário fazer esforços. Não. É necessário, façamos esforços. Ninguém alimente a ideia tola de que sem fazer esforços tenhamos mérito de alguma coisa. É preciso que cuidemos da saúde. Se eu não tomar minhas vacinas, se eu não cuidar dos meus medicamentos orientados pelo médico, como é que eu poderei me queixar da enfermidade insidiosa que se abaterá sobre mim? Se eu não tiver o cuidado de fazer o check-up anual, sejamos homens ou mulheres, os exames preventivos nesses tempos de tantos cânceres, de tantas tormentas no campo da saúde, se eu não fizer isso por mim, quem o fará? Deus inspirará os médicos, os profissionais, para que encontrem em nós o fulcro do problema e tenham condições de nos tratar. Mas fomos nós que saímos de casa, fomos nós que realizamos nosso esforço, nosso empenho, fomos nós que fizemos a nossa parte e para isso podemos cuidar com o auxílio dos céus. Pedi e obtereis é uma frase das mais reconfortantes, porque toda vez que estamos com um problema, o que mais queremos é que alguém nos ajude a resolvê-lo. Somos imediatistas, não sabemos esperar. Com esta esperança, procuramos a tão sonhada ajuda. Esta ajuda pode vir de alguém que nós procuramos e tenha palavras de bom ânimo, conforto e otimismo. Mas às vezes vem de pessoas que vão nos lançar no mar de pessimismo, piorando a situação. Muitas das vezes aportamos numa casa espírita trazendo situações difíceis e não encontramos a cura ou a solução.
A ajuda não vem. Será por quê? Será que buscamos com fé? Será que temos o merecimento de ajuda instantânea? Saímos desiludidos, desesperançosos ou mesmo revoltados. O que não percebemos é que queremos algo que resolva nossas aflições sem nenhum esforço. Nós sempre esperamos e não queremos fazer a nossa parte. Não percebemos que a responsabilidade de resolver nossos problemas está dentro de nós mesmos. O início de nos resolver nossas aflições, nossos problemas, é desenvolver a humildade. Humildade de saber que não somos perfeitos. Humildade de admitir que não sabemos tudo, que muito nos falta para aprendermos. Humildade em saber que muitas coisas boas aprendemos nas diversas reencarnações pelas quais passamos, mas também aprendemos muitas coisas erradas e voltamos a reencarnar nessa escola chamada Terra. Ninguém busca o sofrimento, pelo contrário, nossa vida se resume numa constante busca pela felicidade. Se sofremos e não queremos sofrer, precisamos buscar a causa do sofrimento para podermos evitá-lo. Se não fomos nós mesmos o causador deste sofrimento. O sofrimento não é outra coisa senão a consequência imediata de uma atitude errada, seja nesta vida ou em vidas pretéritas. Mas como evitar e cairmos nas mesmas atitudes? Buscar nosso vínculo com o Criador através da prece. Não podemos buscar a solução dos nossos problemas nos outros, nas coisas e situações. Procuremos dentro de nós mesmos. Depende de cada um de nós a solução dos nossos problemas, porque Jesus nos disse: pedi e obtereis, buscai e achareis, batei e a porta abrir-se-vos-á. E encontramos tudo no Evangelho, que é a luz para nosso caminho. A máxima, ajuda-te e o céu te ajudará, é o princípio da lei do trabalho, por conseguinte da lei do progresso. O que fez as pessoas evoluírem? O trabalho. Se Deus não tivesse dado ao homem trabalho físico, seus membros seriam atrofiados e sem trabalho intelectual, isto é, o estudo, seu espírito permaneceria na infância. No Livro dos Espíritos, na questão 675, nós encontramos: trabalho é toda ocupação útil. O espírito trabalha assim como o corpo. O trabalho nos faz crescer moralmente e intelectualmente. Está baseado principalmente no amor e por isso mesmo, ao lado da oração, é uma poderosa arma contra o mal, porque corrige as imperfeições. O trabalho remunerado é a forma que temos de modificarmos a melhoria do planeta. Um pesquisador dirigiu-se a um edifício em construção. Aproximou-se de um dos pedreiros que empurrava um carrinho de mão cheio de pedras e lhe perguntou: poderia me dizer o que está fazendo? O pedreiro, com acentuada irritação, respondeu: o senhor não está vendo que estou carregando pedras? O pesquisador andou mais alguns metros e interrogou a outro trabalhador que também empurrava um carrinho repleto de pedras. Posso saber o que você está fazendo? Estou trabalhando, afinal preciso prover meu próprio sustento e da minha família, respondeu. Mais alguns passos e o estudioso acercou-se de outro trabalhador e lhe fez a mesma pergunta. O funcionário soltou cuidadosamente o carrinho de pedras no chão, levantou os olhos para contemplar o edifício que já contava com vários pisos e, com brilho no olhar, falou: ah, meu amigo, eu estou ajudando a construir este majestoso edifício. Neste singelo relato, encontramos motivos de profundas reflexões acerca do trabalho. Em primeiro lugar, devemos entender que o trabalho não é castigo, é bênção. Deve, por isso mesmo, ser executado com prazer. Meditemos no valor do trabalho, ainda que tenhamos que enfrentar tantas vezes um superior mal-humorado, um subalterno indisciplinado, porque as leis divinas nos situam exatamente onde necessitamos, no lugar certo, com as pessoas certas, no momento exato.
E se alguém nos perguntar o que estamos fazendo, pensemos bem antes de responder, pois da nossa resposta depende a avaliação que as leis maiores farão de nós. Será que estamos trabalhando com o objetivo de enriquecer somente o bolso? Ou pensamos em enriquecer também o cérebro e o coração? Uma das características lamentáveis do ser humano, fruto de sua imaturidade, é a interpretação equivocada da lei de causa e efeito, que leva à inércia em situações difíceis. São encaradas como karma, por engano. Karma, meus irmãos, é o que não pode ser mudado. É a deficiência congênita, a esterilidade definitiva, a doença grave, o problema insolúvel. Nessas situações, precisamos cultivar a resignação e a submissão aos desígnios divinos para que nos conservemos em paz. É como ter um espinho no pé. Se não pode ser retirado, melhor andar com prudência, evitando agravar o ferimento e aumentar as dores. São dificuldades da jornada terrestre que haveremos de superar com a ajuda de Deus, se estivermos dispostos a nos ajudar. Vivemos hoje o terrível drama do desemprego que aflige multidões. Será que é karma coletivo? Obviamente, não. Trata-se de uma eventualidade gerada por inúmeros fatores. Os desacertos dos governos, a crise econômica, os avanços da tecnologia. O que faz o desemprego é o egoísmo que concentra riquezas. Se orarmos de verdade, como Jesus ensinou, coração isento de mágoas, cérebro iluminado pela fé, nossa oração ganhará as alturas. A resposta logo virá, mostrando-nos meios para superar a dificuldade. Nós temos também o trabalho voluntário, que é o trabalho abnegação, do qual não produz troca ou remuneração, mas que resulta em crescimento para nós mesmos no sentido moral e espiritual. Jesus é exemplo desses dois tipos de trabalho. Enquanto carpinteiro dedicado, trabalhava com José. Ele, ativamente, mostrando a importância do trabalho, ensinando que o trabalho em atividade honrada é o dever primeiro para a manutenção do corpo e da vida terrena. Seguidamente a isto, teve Jesus um ministério de amor, um verdadeiro trabalho de autodoação até o sacrifício da própria vida. Seu exemplo infunde coragem, estimula o trabalho-serviço, o trabalho-redenção fraternal, procurando manter a sociedade unida, acalentando os menos favorecidos, dando conforto aos necessitados de toda a ordem. Na segunda carta de Timóteo, Paulo adverte que o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar os frutos. E nós perguntamos, como gozar os frutos se não recebemos dinheiro pelo que produzimos? Emmanuel, no livro Perante Jesus, nos fala do trabalho voluntariado, explicando-nos como nos chega remuneração mais do que compensadora por trabalharmos pelo simples prazer de servir desinteressadamente. A caridade e todo o bem que conseguimos amealhar na vida presente será descontado na dívida que contraímos no passado, seja nesta ou em existência anterior. No acerto de contas, quando forem colocar nossa conta na balança, certamente haverá compensação de nossas ações caridosas e nossas dívidas diminuirão ou até desaparecerão, dependendo do crédito de amor que acumularmos. Ao trabalho voluntariado todos fomos chamados. Basta parar para pensar que esta é a mais pura verdade. Entretanto, aos que deixaram passar a oportunidade, conclamamos agora: venha compor esta fileira. Deixe as desculpas do não tenho tempo, meus filhos são pequenos, meu marido é sistemático. Quando aposentar, vou ajudar vocês. Minha família necessita de mim. Essas são apenas uma das muitas desculpas usuais e corriqueiras daqueles que fogem, adiam a tarefa do auxílio.
É necessário se conscientizar da responsabilidade que temos em relação ao próximo. A firmeza de propósitos, o espírito de altruísmo precisam ser ativados. O maior beneficiado é sempre quem auxilia. Emmanuel, no livro Pronto Socorro, nos recomenda: não te esqueças do tempo e auxilia agora. Qual a conclusão que chegamos com o estudo de hoje? O nosso crescimento ou evolução depende de nós e do nosso esforço em vencer as dificuldades. Trabalhar é desenvolver-se, é crescer todo dia um pouco. Como estaríamos se não trabalhássemos? Investigando nos dias de hoje? Não haveria certamente as descobertas científicas e a tecnologia, que significa progresso intelectual. Concluímos também que o trabalho espiritual nos traz a paz e melhoria espiritual. Chico Xavier, Allan Kardec, Bezerra de Menezes e muitos outros realizaram trabalhos de grande importância para o bem comum. Só através do respeito, do amor, da caridade, com todos é que conseguimos evoluir moralmente. Uns dependemos dos outros para progredirmos, tanto materialmente como moralmente. Obrigada, amigos. Que Deus nos abençoe. Termina aqui a palestra do grupo da Fraternidade Espírita Irmão Frites. Boa noite.